E para falar sobre esse assunto, tenho gostado muito das participações dele, ele que é integrante da teia de canais, o nosso querido Visão Caleidoscópica, Paulo Ricardo Paes, ex-advogado, servidor público, está presente aqui conosco. Perguntar para o Paulo, o que chama mais atenção? O lavajatismo da imprensa, o vazamento do Toffoli ou as festinhas de Daniel Vorcaro? Boa noite, meu querido. Como é que você está? Boa noite, Pedro. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tô vendo aqui que está tudo ligadinho. Assim. Poxa, você também me bota numa saia justa, né? Porque os três, eu acho que eles se complementam. Porque o lavajatismo nunca saiu de moda na imprensa, ele apenas ficou adormecido. As festinhas do Vorcaro nunca saíram de moda. Também nunca saíram de moda. É só a gente olhar o que o Vorcaro aprendeu bem, né, com o Epstein, né? Tô achando interessante. Ele pelo menos não cometeu o erro. Puta bagulho criminoso doente, né? Mas aparentemente, segundo a apuração da Folha de São Paulo, não tem menor de idade. Parece que as coisas foram consensuais, mas não dá nunca para confiar, né? A cara dele. Mas tem indícios, tem um monte de estrangeira nessas festas, né? Isso é estranho. Tem indícios. Vamos lembrar o seguinte, né? Quando são duas pessoas maiores e que firmam contratos, onde uma entra prestando serviço e outra é paga por isso, né? Geralmente é consensual, né? Vamos combinar que deve ter sido. Agora, as imagens, as filmagens dessas festas... Isso não deve ter sido consensual. Isso não foi consensual e ajudou muito o Vorcaro na vida dele. Né? E então é o Daniel Vorcaro, a terceira foi o Toffoli, né? E esse vazamento do Toffoli, cara, que para mim diz menos sobre o Toffoli, mas justamente sobre o assessor. O assessor me chamou a atenção. Era um amigo do Sabino. Aí vai o Sabino e denuncia o amigo, que ferrou ele lá atrás. Sim, então. Eu estava ouvindo aqui o que o Kiko estava falando, eu estava ouvindo a leitura que você fez na matéria do GGN, especialmente quando a parte do Ait ter entrado na audiência de cabeça baixa e curvado, o Sabino foi demitido pouco tempo depois. E olha, eu tento entender o que o Toffoli ganharia no longo prazo com esse vazamento, para a gente entrar na cabeça da pessoa, tentar verificar tudo bem. Aí ele ganha no curto prazo, ele ganha o quê? O STF confia em mim. As pessoas leram o que eu falei daquela vez, né? De que faltou transparência, mas não era nada ilegal. Certo? Certo. Porém, no momento em que quem vazou, né, foi vazado para um meio de comunicação que tem um assessor do Toffoli como empregado, ou como colunista, ou como... eu odeio essa palavra. Colaborador. Colaborador, né? Odeio essa palavra. Assim, né? Especialmente que é muito utilizada agora no jeito do trabalho e só vai desvinculando as pessoas. Então, no momento que você tem isso, aí realmente, né? Tem fumaça, tem calor, né? Deve ter fogo ali, né? Tem fogo. Então, assim, e eu fico pensando que esse tipo de coisa fragiliza a situação. Obrigado, Cláudia. Fragiliza a situação do Toffoli perante seus colegas de tribunal. Sim. Tá? E, ao mesmo tempo, ele encurta a temporada dele lá. Porque ele vai começar a sofrer uma série de se confirmando que o vazamento foi dele, vai continuar favorecendo, vai continuar o discurso, primeiro que o Lula errou muito ao ter incluído o Toffoli lá. Né? Assim, a gente fala isso há o quê? As 2 décadas quase. Sim. Né? E segundo, de que ele não é uma pessoa confiável. E uma pessoa confiável que está no órgão máximo do judiciário brasileiro.
Mas sabe uma coisa que me chama a atenção, Paulo? Desculpa só intervir, seu raciocínio está brilhante e é isso mesmo. E que leva a gente a duvidar mesmo. Será que foi o Toffoli mesmo que vazou? Mas uma coisa que chama a atenção, eu fiz essa história do White, tá circulando faz uns 2 dias, e eu fiz questão de apurar em todas... Ele é um cara que tem conta em todas as redes sociais. Eu dei uma olhada em todas as redes sociais dele. Ele não postou nada esse ano. Eu acho que o que tá rolando, Paulo, sendo muito sincero, tem menos a ver... Pode ter sido o Toffoli mesmo, tá? Que vazou. Mas tem menos a ver sobre os ministros e muito mais a ver, porque isso é uma informação que a gente está apelando com esses vazamentos da Receita Federal, que não é só na Receita Federal. Tem toda uma indústria que está funcionando em torno disso, inclusive com policiais federais. Eu falei hoje de manhã sobre o atual diretor da ABIN, que esteve no meio do escândalo da ABIN paralelo e o Lula não tirou ele, e era o diretor da Polícia Federal na época da Satyagraha. Vai ligando os pontinhos. Dá uma olhada lá. Diretor da PF na Satyagraha. Você vai ver o nominho dele. Ele é o atual diretor da ABIN. E ele não foi tirado do cargo. A gente costuma falar o tempo inteiro que tem bolsonaristas no segundo escalão. Mas esse cara é primeiro escalão. De uma instituição importante. E não foi tirado, Paulo. Quem estão vazando essas coisas? A gente tem que começar a se perguntar primeiro, né? Uhum. Qual o objetivo do vazamento? O objetivo do vazamento é expor ou enfraquecer a instituição. Expor e enfraquecer a instituição. Uhum. Eu vou te dar um argumento porque o Toffoli teria vazado. O Toffoli deve estar muito insatisfeito com as atitudes do governo Lula. Se ele tem algum interesse nisso, é esse. Só que não para aí. Mas isso é burrice. Isso é burrice. Além de tudo, burrice, cara. Além de tudo é burro. É burro. O que me faz crer que ele foi induzido a isso. Pô, deve ter se foi induzido pelo AIT, né? Para prometer alguma coisa que não aconteceu. E não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque, poxa, que numa levada só, tá? Vamos supor que tenha sido o Toffoli. Ele vaza. Ele grava. Ele grava. Uhum. E ali tem críticas a ele. Ele, segundo o relato dos ministros, né? Através da Daniela Lima e tudo mais, tem críticas a ele que ele faz dá uma amenizada nessas críticas, reinterpreta as críticas, tá? E as partes que a ele interessam são passadas textualmente por o Poder 360, tá? Você sabe que já tem a pessoa falando que ele não foi tão passado de mão assim, mas tem críticas, eu pelo menos eu raciocino da seguinte forma: pô, o cara, quem vazou e vazou de uma maneira seletiva, já demonstra que não é uma pessoa confiável, né? Já começou mal, tá? E aí o cara vai vazar, vai se gravar e vazar isso em função de coisas que o governo Lula está fazendo que ele não concorda. No caso específico, é o governo Lula falar do doa quem doer. Né? Parece que ele não entendeu que o governo Lula sempre fez isso. Sim. Sempre fez isso. Nunca travou Polícia Federal, nunca direcionou a investigação, ou pelo menos a gente não tem notícia disso, só os terraplanistas que acham isso, né? Fala, tio Gil. E nunca... e se recusou a fazer isso. Inclusive, não ter travado a Polícia Federal foi, na minha humilde opinião, o que levou ao impeachment da Dilma. Tá? E aí o cara vê isso tudo, fala, é uma boa ideia aqui eu brigar com os meus pares e preparar, de repente, a minha saída encurtar minha vida no STF. Pô, o Toffoli é um cara novo, ele deve ter a minha idade, 55 anos. Tem nessa brincadeira aí entre mais 20 a 23 anos de STF, se ele quiser. Né? Trabalhar é difícil.
Ainda mais lá, é muita pressão, você decidir as coisas. Agora, poxa, o cara pesa isso tudo, fala, não, beleza, vou vazar poder, vou... Aí, fulano, pode mandar pera aí. Manda lá. Uhum. Solta a notícia. Só que isso estoura na cara dele. Na cara. Na cara dele. Aí fica aquela. Pô, é muito curto prazo para um cara que tem aí mais 20 anos de trabalho frente ao STF, se quiser. É muito curto prazo. Não é pensar no longo prazo. E na verdade, assim, se você parar para pensar, né, parece burrice mesmo, mas insisto em dizer, né, eu acho que ele tinha que ter se declarado impedido antes, né, Paulo? O Toffoli, né? Pedro, ele devia primeiro ter falado da existência do Tayará, da sociedade dele. Sim. Ele é um homem público, tá? Sim. E que se bem que esse erro não tá não é só dele, né? Não é só dele, não. Não é só dele. Todo mundo ali quietinho, né? Quietinho, né? E aí, eu não acho que o fato dele ter sido sócio 6 anos antes, vamos lembrar que ele já não era mais sócio, tá? E essas gravações que existem, a gente não teve acesso ainda. Sim. Por enquanto é tudo eu ouvi dizer. Sim. Né? E ouvir dizer não é nada, né? E o que permite a gente, inclusive, ter a dúvida se essas gravações existem. Sim. Isso é uma coisa Até válida. Porque vamos combinar que se o cara faz isso, é exposto, se o outro relator podia sacanear ele, não, libera aí todas as gravações. Puf. Vamos deixar ferver. E aí, se tiver realmente gravações, se tiver realmente menções absolutamente desonrosas, o cara se ferra. Que aí vão querer o impeachment dele mesmo. Porque não dá. Agora, o que eu estava raciocinando é o seguinte. Ele não deveria ter sido impedido pela existência dele ter sido sócio do cara há 6 anos. Porque, como eu falei antes lá no DCM, esse tipo de sociedade, a pessoa compra cotas. Sim. E nem sempre você conhece, você sabe. Tá? Sim. Mesmo sendo uma sociedade, cotas fechadas e tudo mais, pô, às vezes um fundo desse compra a cota e é mais uma cota lá do fundo que está aplicando. Me parece que esse não era o caso. Me parece que o caso era que havia uma íntima ligação, porque alguém comprou a cota, participava lá da gestão do negócio com os irmãos. Tá? Mas, assim, isso não é suficiente para declarar um impedido. Aí a gente entra na questão da ética e da moral, que eu falei há pouco aqui. Legalmente é permitido. Eticamente é questionável. Claro. Mas a gente vive num estado que o que é legalmente permitido pode ser feito. E se não havia mais nenhum tipo de envolvimento entre os dois, ele podia tranquilamente tocar para frente. Não tem problema nenhum. Se viesse uma prova de que chegou uma investigação, chegou no empreendimento de que eu era sócio, e vamos investigar o empreendimento. Aí sim ele teria que se declarar impedido, suspeito no caso. Porque toda e qualquer ação dele seria questionada posteriormente. Tá? Eu vejo desse modo. Então, assim, eu não bato tanto na tecla de que ele deveria ter se declarado impedido antes. Porque efetivamente não tem nada que legalmente seja uma ilegalidade ao ponto dele se declarar impedido ou suspeito. No caso do Banco Master, nem agora. Ainda não tem nada. Não tem nada. Agora, ele deveria ter sido, assim, na hora que surgiu, ele falou, olha, vê só, sou sócio de um empreendimento, que é um empreendimento familiar, eu não atuo como gestor, não faço a gestão são dos meus irmãos, mas eu tenho cotas, e durante um período, uma financeira que é ligada ao Banco Master teve cotas também. Cara, se ele faz isso, desmonta todo e qualquer tipo de bomba relógio sobre isso. Porém, a gente sabe
que a mídia não traria essa notícia. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!